Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de estudo bíblico, né? Hoje a gente vai seguir aqui a nossa leitura no livro de Crônicas, tá? A partir do capítulo 10 até o capítulo 29. Então, 1 Crônicas 10, do 10, né, até o 29. Eu quero fazer só uma observação geral sobre o que se passa, né, aqui entre esses capítulos. Aqui fala muito da vida de Davi, né? E você vai pensar, poxa, eu já li sobre a trajetória, sobre a vida, as conquistas de Davi lá em Reis, né? No livro de Reis, mas aqui a narrativa é um pouco diferente, né? Lá em Reis a narrativa é muito focada na política dos reis. Então, como Davi foi rei, essa história consta lá no livro de Reis, muito focada para essa parte política, né, de Davi como rei. Aqui em Crônicas, o relato é muito mais numa perspectiva voltada para aspectos religiosos, o sacerdócio de Davi, ou seja, a linhagem dele. Então vocês vão ver ali para o final aqui do livro de 1 Crônicas, que ele passa o reinado para Salomão, e também, né, volta a falar, destaca principalmente as organizações de materiais e tudo mais para construção do templo. Então, né, vocês vão ver que vai se passar de novo essa história de Davi, só que por outra ótica. Beleza? E para começar o nosso estudo, né, vamos começar aqui a partir do capítulo 10, 1 Crônicas 10. Abra aí na sua Bíblia. Esse capítulo narra principalmente a morte de Saul, né? Então Saul estava com o exército de Israel lá no Monte Gilboa, né, e batalhando contra os filisteus. E um dos filhos de Saul, ele é ferido, né, e se passa ali, né, que Saul, percebendo isso, começa a fugir, mas ele vendo que não tinha escapatória, ele também foi bastante ferido por flecheiros. O próprio Saul se lança contra a espada de um dos seus guerreiros, e esse guerreiro também vendo, né, que o rei ali acabou se suicidando, vamos por assim dizer, também se lançou contra essa espada, e ali, né, aconteceu a morte de Saul. Nesse mesmo capítulo narra também que os filisteus, vendo que o rei de Israel tinha sido morto, eles pegam os despojos de guerra, né? Então tudo aquilo que sobrava, os carros de guerra, armas que sobravam da batalha contra o inimigo, os filisteus pegaram esses despojos e também pegaram a cabeça de Saul, né? Então eles cortaram a cabeça de Saul e levaram lá para o templo de Dagon, que era um dos ídolos lá dos filisteus. Esse capítulo narra também, vocês vão ver na leitura, que Saul, ele morreu por conta da transgressão que cometeu contra o Senhor e por não ter guardado a palavra do Senhor. No capítulo seguinte, no capítulo 11, Davi é ungido rei. Então, aqui acontece a profecia, né? Se cumpre a profecia que aconteceu lá em Samuel, né? O livro de 1 Samuel 16, o profeta Samuel lá profetizou e ungiu Davi muito novo como rei. E anos depois isso foi se cumprir, e isso se cumpre aqui no livro de Crônicas. E depois de ser ungido rei, Davi já começa a realizar as suas primeiras conquistas. Então a primeira conquista que ele realiza aqui é a conquista de Sião, né? Isso também se passa ali no capítulo 11. E depois dessa conquista, tiveram vários chefes, né, valentes de Davi, que, para contextualizar, era uma força de elite de guerreiros que ajudaram a estabelecer o reino de Israel. Então Israel, o território que se conhece hoje, nessa época de Davi, do reinado de Davi, ele não era o mesmo. Então ele foi sendo conquistado, né? Então Davi, como rei de Israel, com o exército de Israel, foi conquistando terras, foi conquistando outros reinados, né, que existiam na época em outras regiões. Então, para isso, né, esse exército de Deus, né, o exército de Israel foi constituído. E esses valentes eram uma força de elite de guerreiros que ajudaram a estabelecer esse reino. Desses valentes tinham 37 líderes do exército de Israel,
E os 3 primeiros que constam que eram os mais valentes. Né? Eles falam o nome de todos, mas os 3, os mais valentes eram Josebe-Basete, Eleazar e Samá. E também tinham outros comandantes de exército. Um dos mais conhecidos também, que a gente vai ver mais pra frente aqui, era Joabe. Tá? O capítulo 12 segue, né, falando do exército de Davi. E os valentes foram até Davi, aqui no capítulo 12, já seguindo, antes dele ser coroado rei, ser, né, ungido rei, eles foram até Davi, e Davi recebeu também os filhos de Benjamim, de Judá, e os colocaram como chefes de tropa. E todos os exércitos das tribos de Israel foram até Jerusalém, né, para receber e proclamar o Davi como rei. Ao todo, né, na soma ali, vocês vão ver na leitura que cada tribo mandou uma quantidade de líderes e uma quantidade de guerreiros. E somando, eu fiz uma soma, uma quantidade bem grande de gente, 341.800 homens de guerra, né, exércitos, tropas prontas para a batalha foram até Jerusalém para reconhecer e proclamar Davi como rei. Seguindo aqui para o capítulo 13, aqui no capítulo 13 narra a história de quando Davi ordena que a Arca da Aliança seja trazida para Jerusalém. E é bem interessante o que aconteceu nesse capítulo 13, porque Davi, ele pede, né, para que essa arca seja trazida, só que ele faz isso de uma forma errada, vamos dizer assim, né? Porque aqui, quando a arca já foi, né, ela estava em transporte para Jerusalém, ela era transportada, ela tinha uns alçapões assim abertos e ela era transportada nas costas, né? Eles colocavam eu vou contextualizar por um material de hoje. Eles botavam uma lança nos 2 lados e transportavam a arca nas costas. Era uma arca grande, pesada. E no meio do caminho, um servo chamado Uza, essa história é até bem conhecida, ele percebeu que a arca estava pendendo, que ela ia cair. Então ele foi tentar segurar a arca. E quando ele toca na arca, na borda ou no alçapão da arca, ele é morto. Deus mata, né, esse servo Uza. E por que isso aconteceu? Porque somente os levitas e os coatitas, né, os descendentes de Coate, podiam tocar e transportar a arca. Essa ordenança foi dada por Deus a Moisés, né, e depois repassada de Moisés para frente, e está relatada lá em Números 4, também em Números 7, versículo 9, também fala, né, que somente os levitas e descendentes de Coate podiam tocar e transportar a arca e também alguns outros utensílios, outros materiais que eram consagrados. E depois desse acontecido, Davi reúne todos os filhos de Arão e todos os levitas, né, que são descendentes de Gerson, Coate, Merari, para instruir, né, que eles levassem a arca para Jerusalém, como Deus tinha ordenado a Moisés, né? Seguindo aqui para o capítulo 14, esse capítulo começa com Davi sendo reconhecido pelo rei de Tiro, né? Reconhecido como rei de Israel por ele, e a partir dali começa a aparecer uma série de vitórias, né, do rei Davi. Então Davi derrota os filisteus numa batalha que trava ali com eles, e no meio dessa batalha Davi percebe que os filisteus tinham se organizado para atacar eles pela frente e também pela retaguarda, né? Então Davi ataca os filisteus, ele faz uma primeira derrota, só que o exército dos filisteus não é completamente derrotado. E depois que aconteceu isso, Davi consulta a Deus, né, antes da batalha, da nova batalha. E aqui acontece uma coisa muito, muito legal, né, muito interessante e que faz a gente ler, meditar, e é muito bacana. Davi consulta Deus antes da batalha. E quando os filisteus estavam se preparando para contra-atacar, Deus ordena a Davi para atacar o exército por trás e por diante das amoreiras. E as amoreiras é um tipo de árvore
que eu até pesquisei para a gente ter uma noção. Amoreiras adultas, né, soltas na natureza, elas têm em média entre 10 e 15 metros de altura. Então, assim, são árvores bem grandes. E quando Davi consulta a Deus, é essa ordem que Deus dá para Davi, né? Ordenou Davi atacar por trás do exército e por diante das amoreiras. Depois de Davi ouvir o barulho de marcha na copa das amoreiras. Davi obedeceu, né, a essa instrução de Deus, e depois de ouvir o barulho de marcha, ele seguiu, atacou o exército dos filisteus e os derrotou. Então, se a gente parar para analisar esse texto, né, aqui está dizendo que o Senhor foi à frente do exército. Né? O exército do Senhor foi à frente, porque o exército de Israel estava lá em terra, aguardando para contra-atacar, para atacar o exército dos filisteus. E Deus ordena para Davi, depois que você ouviu o barulho de marcha, sobre a copa é a parte de cima das árvores. Então pensa que louco, uma árvore de 10, 15 metros de altura, e Deus fala assim para você, depois que você ouvir esse barulho que vai se dar em cima da copa das árvores, você ataca. Então Davi confiava muito em Deus, confiava muito na direção e naquilo que Deus falava para ele. Então o exército do Senhor foi à frente, né? Foi vencer a batalha. Então quando Davi obedeceu, saiu para a batalha com o seu exército, ele saiu vitorioso. Isso é muito bacana. Seguindo aqui para o capítulo 15, a gente volta um pouco naquele capítulo 13, né, que Davi reuniu todos os levitas, os filhos de Arão, para trazer a arca para Jerusalém. Então aqui Deus designa os levitas que vão levar a arca até Jerusalém, né? Então eles vão lá, fazem o que Deus manda, né? Vão buscar a arca, transportam a arca e eles, né, são aptos ali para tocar, transportar a arca e fazem isso da maneira correta. Também são designados ali para entrada e recebimento da arca em Jerusalém os músicos para o culto, né? Para o culto de quando a arca chegasse em Jerusalém. No capítulo 16 fala da oferta de sacrifícios, né? Quando a arca chega em Jerusalém, tem uma grande festa, né? Uma grande oferta ali para o Senhor. O povo oferece holocaustos, sacrifícios com a chegada da arca, e Davi entoa um hino de ação de graças ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua bondade, pela sua grandeza, né? Ali no capítulo 16 narra muito isso. Seguindo para o capítulo 17, o Senhor faz uma aliança com Davi, né? E ali, através do profeta Natã, o profeta Natã fala para o rei Davi a respeito de Salomão, porque o rei Davi queria, né, construir o templo, ele queria juntar os materiais, ele queria construir o templo no tempo dele, no reinado dele. Mas a palavra de Deus veio até o profeta Natã, e Natã entregou a Davi, que fala a respeito de Salomão, né? Falando detalhadamente que Davi não iria construir o templo, porque era, né? E foi um homem de conquistas, derramou muito sangue na terra de Israel, conquistou muitas terras. Então a construção do templo não seria feita por ele e nem no reinado dele. E isso é entregue a Davi pelo profeta Natã. E depois disso, né, depois de Davi ter recebido a palavra do Senhor através do profeta Natã, Davi ora agradecendo a Deus, né? Ora agradecendo a Deus, pois pela bondade e por tudo aquilo que Deus entregou através do profeta e a palavra que chegou até ele, né? A partir do capítulo 17, Deus fala isso com Davi a respeito da construção do templo. E seguindo para o capítulo 18, a gente tem 3 capítulos que narram vitórias, conquistas, né? E vitórias em guerra e batalhas do rei Davi. Então no capítulo 18, Davi derrota os filisteus, os moabitas. Eu vou até abrir aqui, porque nesse capítulo 18 tem 2 versículos que me chamaram bastante atenção, porque Davi, ele sabia que Deus estava com ele, ele confiava plenamente em Deus. E Davi ia para a batalha sabendo que venceria, porque Deus era com ele. E aqui no capítulo 18, a gente tem o capítulo 18, versículo 6,
que falam assim, a parte B do versículo 6. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E essa mesma fala se repete no versículo 13, mesmo capítulo 18, versículo 13. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então, Davi seguia adiante, ele avançava, ele ia para cima dos inimigos porque ele sabia que o Senhor daria a vitória para ele. Isso fica muito evidente aqui nesses 2 versículos do capítulo 18. No capítulo 19, narra a história da vitória do rei Davi sobre os amonitas e os sírios, 2 povos que desafiaram o rei Davi. O início desse capítulo 19 conta que um dos reis dos sírios havia morrido e Davi mandou alguns consoladores, porque conhecia, o pai, conhecia esse rei que havia falecido e mandou consoladores para o filho desse rei, que havia morrido. E esse rei, o exército dele zombou dos consoladores, mandou de volta para Israel, e com isso, o Davi travou uma batalha muito grande com os amonitas e os sírios e venceu também. E no capítulo 20, o compilado desses 3 capítulos que fala sobre as vitórias de Davi, os gigantes são mortos ali pelo exército de Israel. Davi conquista Rabá, a terra lá que fica bem próxima da terra dos gigantes. E nesse final do capítulo 20 relata que a parte dos gigantes ali foram mortos pelo exército de Israel, inclusive o irmão de Golias, o irmão de Golias, que Golias já havia sido morto por Davi, e nessa batalha que foi travada entre o exército de Israel e os gigantes ali na terra de Rabá, o irmão de Golias foi morto por um dos valentes ali de Davi. Seguindo aqui para o capítulo 21, no capítulo 21 começa dizendo que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Ele incitou a Davi a fazer um censo de pessoas, de população. Então, quantos guerreiros, quantas pessoas, E Davi fez isso. Um dos chefes da guarda ali de Davi, que era Joabe, não quis obedecer, mas a palavra do rei Davi prevaleceu, e ele foi fazer esse censo. E depois que voltou, depois que Joabe voltou desse censo, o censo desagradou muito a Deus. Então Deus deu 3 tipos de castigo para Davi escolher, Eram 3 tipos de castigo, e esses castigos eles estão aqui a partir do versículo 12. Eu vou ler com vocês. Gade foi falar com Davi e lhes disse: Assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos. Ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então, desses 3 castigos, Davi escolheu o último. Escolheu que por 3 dias o Senhor enviasse um anjo até Israel que destruísse todas as terras, destruísse o que tivesse pela frente. Então, nesses 3 dias, 70 mil homens morreram. Mas algo que eu achei muito interessante é que no meio de tudo isso, Deus ainda teve misericórdia. Mesmo Davi tendo errado, tendo confessado que pouco antes ali Deus fala que cometeu um grande erro, um grande pecado, e antes de Deus dar as 3 opções de castigo para ele escolher. Mas aqui, quando o anjo estava em Jerusalém destruindo, já haviam morrido 70 mil homens, no versículo 15 diz assim: Deus enviou o anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. Então, mesmo Deus enviando esse anjo para destruir Jerusalém, ele teve misericórdia. Ele mudou de ideia no meio do caminho.
Então, algo fez isso acontecer, né? Às vezes o arrependimento de Davi, alguma coisa fez, né, o Senhor mudar de ideia ali no meio do caminho. E depois disso tudo, Deus ofereceu sacrifícios a Deus e o anjo destruidor recolheu a sua espada, né? E parou de destruir ali o Jerusalém. Seguindo aqui para o capítulo 22, Davi começa a fazer preparativos para construir o templo, para edificar o templo, né? Ele já tinha obedecido o profeta Natã, né? Porque a palavra de Deus tinha vindo para ele, dizendo que não seria ele a construir o templo, mas aqui Davi começa a preparar, deixar tudo pronto, né? Para que o filho dele, para que Salomão assumisse o reinado e depois de assumir o reinado, ele construísse o templo. Então aqui Davi começa a fazer todos os preparativos. Ele começa a juntar materiais, ouro, prata, bronze, pedras, ferro, tudo aquilo que precisava de material de construção para edificar o templo. Davi começou a juntar em grandes quantidades. Ali fala em toneladas de ouro, toneladas de prata. Então assim, trazendo para a nossa realidade hoje, falar em 1 tonelada de ouro é muita coisa, né? Então Davi começou a fazer todo esse juntamento de materiais e de tudo que precisava ali para deixar pronto para Salomão assumir e de fato construir o templo, né? E nesse mesmo capítulo, Davi instrui Salomão, né, para a construção do templo, e conta para Salomão o porquê que ele não construiria, né, Davi, e que Salomão construiria, porque Deus entregou essa palavra para ele, né, que o filho dele iria construir o templo em Israel. A partir do capítulo 23, aqui Davi já constitui Salomão como rei, né, e a partir do 23 até o 27 tem um compilado de funções, né, e turnos que Davi cria aqui para os levitas, para o serviço da casa de Deus. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, é tipo a escala, né? A gente tem a escala do louvor, a escala do mídias, a escala dos voluntários, a gente tem a escala do ministério infantil. Então aqui, Davi estava constituindo o filho dele como rei, havia preparado já, começando a juntar materiais, né, para a construção do templo, mas também já queria deixar pronto a constituição de todo o serviço da casa de Deus. E naquela época, a gente sabe que ainda tinha muitas cerimônias, né, religiosas na casa de Deus, né? Então, Davi fez aqui, do capítulo 23 até o 27, ele designou função e turno para os levitas, né? Encarregou os levitas do ministério da casa do Senhor. Ele deu turno para os sacerdotes, a função dos cantores, a função dos porteiros, os guardas dos tesouros, aqueles que seriam oficiais e juízes. Ele também cuidou dos turnos de serviço para cada mês. Então, cada mês tinha um turno de serviço para pessoas diferentes. Ele designou o chefe das tribos, os administradores dos seus bens, né, dos bens de Davi, e os conselheiros do rei. Então, nesses 4, 5 capítulos, né, narra bem essa questão dos preparativos, de tudo aquilo que Davi estava constituindo e deixando pronto para que o templo do Senhor fosse construído, já com isso constituído, né, isso pronto. No capítulo 28, Davi apresenta Salomão como seu sucessor pro povo, né, para todo o povo de Israel. Davi apresenta isso e convocou todos os chefes de Israel, das tribos e dos turnos que serviam o rei, para Jerusalém. Então ele fez uma apresentação de Salomão como o seu sucessor ao reinado, bem pública, né? Trouxe todos os chefes, todos os líderes e fez essa sucessão para Salomão. E também, assim como fez com Salomão no capítulo 22, ele explica para o povo por que ele não edificou o templo, né? Com toda certeza, se Deus permitisse, ele teria feito, né? Mas como a palavra de Deus veio a Salomão e falou que o seu sucessor faria isso, ele obedeceu, falou a Salomão e agora também falou a todo o povo de Israel o porquê que ele não havia edificado o templo.
E nesse mesmo capítulo também vai narrar ali que Davi entrega a planta do templo na mão de Salomão, né? Com tudo planejado, os turnos dos sacerdotes feitos, todos os serviços da casa de Deus organizados. Então assim, Davi entregou tudo pronto para Salomão somente executar. Isso é bem bacana, né? Ele pode não ter construído de fato o templo, ele pode de fato não ter concretizado, né, essa obra, mas ele deixou tudo preparado, tudo pronto, né, para Salomão assumir o reinado e de fato colocar em prática aquilo que o pai dele deixou, né, o rei Davi. Aqui no capítulo 29, para finalizar o nosso estudo, se fala da oferta de Davi e de todos os chefes ali de Israel. Então, Davi narra nesse capítulo tudo aquilo que ele conseguiu, né, de acumular de material para a construção do templo. Ele aproveita, eu vou até abrir aqui no capítulo 29, depois que ele fala tudo o que ele ajuntou, tudo o que ele conquistou, lá no capítulo 29, versículo 4, ele está terminando de falar tudo o que ele conquistou de materiais, né? E lá ele está falando que ele conquistou 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouros para os objetos de ouro e de prata para os de prata, para toda a obra da mão dos artífices, né? Todo mundo que ia lidar com a obra em si. E ele aproveita para chamar para uma oferta. Ele fala: quem, pois, está disposto a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, ele está ali falando tudo aquilo que ele conquistou, tudo que ele fez, tudo que ele acumulou para a construção do templo, e ele pede como se fosse uma oferta aos chefes, aos líderes de todo Israel, que pudessem estar ajudando, né, com materiais ou com o que fosse para a construção. E aqui, depois diz que os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 609 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Então assim, eles ofertaram alguma tonelada, né, para a construção do templo. Então, até depois narra que o povo, né, Davi se alegrou e o povo se alegrou de ter ofertado para o Senhor esses materiais, porque eles sabiam, né, que esse material ia ser usado para a construção do templo. Também se narra nesse capítulo que Davi louva e engrandece a Deus, né, a todos ali, porque o povo adorou a Deus e engrandeceu a Deus depois de Davi ter falado de tudo que ele conquistou e também da oferta ali de todos os líderes de Israel. Salomão é novamente proclamado rei, né? Aqui no final, já estamos caminhando para o final do estudo aqui do capítulo. Salomão é proclamado rei de novo, né? E no finalzinho do capítulo, narra um pouco da morte de Davi, né? Davi morreu após reinar por Israel por 40 anos. E a palavra também diz aqui, no finalzinho, diz que ele morreu cheio de dias, né? Assim foi os últimos dias dele, cheio de dias, riqueza e glória. Então foi um homem de Deus que conquistou muito, né? Fez muito pelo Senhor. Deus era com Davi e a gente pôde, né, ver tanto em Reis quanto agora em Crônicas como Deus usou esse homem, como Deus usou esse profeta e esse rei poderosamente. Então, finalizado o nosso estudo, espero que você tenha gostado. E eu desejo para você uma ótima semana, que Deus abençoe e que essa leitura seja edificante para a sua vida. Deus abençoe.